Fala, galera de Cristo! Tudo bem? Vamos lá para o nosso versículo do dia. A gente vai ler hoje 2 Crônicas 25. Olha que interessante. Quero te perguntar quais têm sido as atitudes do seu coração. Hoje eu vou te apertar, sem nem te abraçar. Olha só, a gente vai ler 25, 1 e 2. 2 Crônicas 25, 1 e 2 diz assim: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ele era de Jerusalém. Versículo 2: Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Olha que mancada que esse rei Amazias deu. Você tem feito o que o Senhor te pede de todo o coração? Você tem feito mais ou menos? Não é? Olha só, às vezes a gente tem atitudes certas, mas às vezes a gente faz coisas certas, mas com atitude errada. Ou às vezes a gente faz coisa certa, coisa errada, mas eu tinha uma intenção boa. Aqui a Bíblia diz claramente que esse rei Amazias, ele não fez o que o Senhor aprova. Tarefa de casa, lê o capítulo todo de 25 para você entender quem era esse rei Amazias, o que ele fez que desagradou a Deus, o que ele fez que não agradou a Deus. Às vezes a gente faz coisas achando que estamos agradando a Deus e a gente está dando mancada. Às vezes a gente deveria fazer alguma coisa e não faz, e a gente desagrada a Deus. Então, o que eu quero te dizer hoje com esses 2 versículos que eu li? A gente tem que ter no coração sempre a vontade de adorar e agradar ao Senhor. Mas eu sei que muitas vezes a gente não faz por ignorância, por tolice, por ingenuidade. A palavra diz que Paulo diz, nas cartas dele, no Novo Testamento, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal está sempre me rondando. Então, às vezes, a gente tem uma atitude boa, tem uma intenção boa, mas a gente acaba fazendo M. Ou a gente deveria ter a intenção boa, mas a gente faz por outro objetivo. Então fica ligada quanto a isso, presta atenção. A palavra diz claramente, eu te falei já esses dias, que Deus dá sinais pra gente. Lembra quando Jesus nasceu, que os 3 reis magos foram visitar ele? Eles seguiram, primeiro eles ouviram falar que o rei chegou, que ele estava vindo na terra ali de Belém. E aí ele foi até o rei, e perguntou: Rei, é por aqui que vai vir o rei, ele tá por aqui? E aí o rei ficou todo esquisito, e aí Deus falou com eles: segue a estrela, que eu vou te levar até lá, eu vou levar vocês até lá. Então os reis estavam ligados e seguiram a estrela e encontraram com Jesus. Outra coisa que eles ficaram ligados, o rei pediu para eles assim: quando vocês acharem um menino, volta por aqui para me falar onde é que eu quero adorá-lo. Mentira, ele estava com inveja, ele estava com medo e ele queria matar ele, tanto que ele fez um decreto de matar todos os meninos de 2 anos para baixo naquela época. Teve muita criança que morreu ali ingenuamente. Só que os reis, como eles estavam ligados, eles tiveram um sonho, uma visão, e Deus mandou eles irem para o outro caminho, não voltar por aquele, para o outro caminho. Então Deus fala com a gente o tempo todo, Deus fala através de sinais, de uma estrela. Eu não sei como que Deus vai falar com você, mas Ele fala, você tem que crer que Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele fala através de sonhos. Já tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Quais são os modos que Deus fala com a gente? Ele fala de inúmeras maneiras. Lógico que Ele faz do jeito dele, não do nosso. Tem muita gente que quer que seja do nosso jeito, e não é assim que Deus trabalha, não é assim que funciona. Aqui quando você lê, eu vou dar só um spoilerzinho, hein?
Quando você lê o capítulo 25, você vai ver que Deus mandou ele fazer algumas coisas, e algumas coisas ele fez e outras não. Algumas coisas ele obedeceu e outras ele fez do jeito dele. Então eu e você não podemos fazer isso. Tem muita gente hoje em dia que faz isso. Até vai na igreja, ora, busca Deus, mas tem coisa que faz do jeito dele. Tá errado, não pode. Não pode, tem que seguir a palavra integramente. Ah, a gente não consegue. Concordo com você. A gente é ser humano, a gente é cabeção, a gente dá mancada igual esse rei Amazias aqui. Mas a gente tem que buscar servir ao Senhor e seguir e obedecer o tempo todo. Que a gente der mancada igual ele deu aqui, nesse tempo aqui tinha os profetas que iam no rei e falavam, você está fazendo isso errado. Quando o rei tinha um coração diante do Senhor, ele falava, puxa vida, o Senhor me mandou o profeta para me avisar. Então eu vou mudar, eu vou fazer diferente porque eu estou fazendo errado. Quando ele não tinha esse coração íntegro, ele falava assim, ó, se você continuar falando, eu vou mandar te matar. Era o que aconteceu aqui. Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi, ele pecou. Ele ficou com a mulher casada, não satisfeito. A mulher ficou grávida. Ele mandou matar o marido da mulher, que era o Urias. Mandou ele pra frente de batalha, lógico que ele ia ser morto, pra ele ficar com a mulher. Aí o profeta vai lá e fala pra ele, o profeta Natan. Ele conta uma parábola e ele fala, meu Deus, que absurdo, quem que é esse? Ele falou, você é esse, você tirou a ovelhinha dele, ele só tinha uma ovelhinha, você foi lá e pegou, você tinha tudo, você é o rei. E na hora ele fala, pequei contra o Senhor. É onde ele escreve, a gente crê que ele escreveu o Salmo 51. Pequei contra o Senhor, ele se arrepende, ele pede perdão, ele chora. Ele pede para o Senhor, não retire de mim o teu espírito. Então, quando a gente peca, o Senhor se afasta da gente. Quando a gente faz errado, o Senhor se afasta da gente. Nessa época aqui, Deus mandava os profetas para falar com as pessoas. Na nossa época, tem profeta? Tem? Ah, eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita que existem profetas hoje em dia? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Claro que tem. Existem sim profetas. E você sabia também que existem pessoas que ficam indo de igreja em igreja atrás desses profetas? Querendo saber sobre visão e revelação? Tá assim de gente quanto a isso. Maior visão e revelação é essa aqui, ó, é a palavra. Você quer visão e revelação? Lê. Deus fala com você assim, ó. Mas, como eu falei um pouquinho para trás, Deus pode falar do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser falar com você através da palavra, você vai ler, você vai entender e Ele vai falar no seu coração. Se Ele quiser falar através de um profeta, Ele fala. Se Ele quiser falar através de uma estrela, Ele vai falar. Se Ele quiser abrir a boca da mula para falar com você, Ele vai fazer. Como Deus vai fazer, a gente não sabe. Ele é Deus, mas a gente tem que estar ligado e prestar atenção e obedecer. Para não dar mancada aqui como esse rei, que ele falou assim, meu Deus, olha só. Versículo 2, e ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Olha que sério. Ele até fez algumas coisas que Deus queria, mas não tudo. Então não vai dar essa mancada, presta atenção. Deus, ele pode derrotar o inimigo diante da gente, mas ele também tem o poder de dar a vitória e da derrota. Ou seja, está acontecendo algumas coisas na sua vida que às vezes você não sabe como proceder, aí você fala assim, Deus não está fazendo nada, eu vou agir do meu jeito. Eu sou Deus agora. Como Deus não está fazendo nada, então eu vou fazer. Aí você vai lá e faz do seu jeito, como o rei Amazias fez. E aí tomou escrito na Bíblia que ele não fez o que o Senhor não agradou a Deus. Você quer também não agradar a Deus? Então não faz do seu jeito. Ele tem o poder da vitória e da derrota. Se às vezes você está dando derrota em alguma coisa, alguma área da sua vida, fica ligado, às vezes não é aquilo que Deus tem para você. Ele só está te mostrando que você está no lugar errado. Não tenta fazer do seu jeito. Obedece, ora, clama ao Senhor, Senhor, isso aqui não está dando certo, é para me mudar? O que é para me fazer? E Ele vai te falar, porque Ele é Deus, Ele é quem dá a vitória e a derrota, do jeito dele, na hora dele. Certo?
Vamos orar então? Me deixa nos comentários o que você achou, se você acredita que existem profetas hoje em dia que falam com a gente. Eu acredito. Já vou te dar a minha opinião. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra tão forte que o Senhor colocou no meu coração nessa hora. Eu quero te pedir, papai, não deixe que a gente seja como o rei Amazias, que ele até fez algumas coisas que agradaram ao Senhor, mas não de todo o coração e nem tudo. Algumas coisas ele fez do jeito dele, a sua palavra diz que ele teve derrota, ele perdeu a guerra depois de um tempo. Pai, em nome de Jesus, gera em nossos corações esse temor e tremor da tua palavra. Gera em nossos corações essa certeza que o Senhor é um Deus da vitória e da derrota. Se a gente estiver perdendo em alguma área das nossas vidas, nos mostra, papai, para que a gente possa consertar. Nos mostra para que a gente possa mudar a direção e então seguir o seu caminho. Seguir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar o meu irmão e a minha irmã que está aqui no canal assistindo, que vai assistir depois. Cobre com teu precioso sangue, gera nele, Senhor Deus, gera a tua graça, gera esse temor e temor que eu tenho clamado aqui, que nós possamos, tanto eu quanto cada uma das pessoas que está aqui assistindo, que nós possamos ter essa sensibilidade para ouvir a tua voz, obedecer e então agradar ao Senhor, o Rei dos Reis e soberano Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, os seus filhos, o seu casamento. Eu abençoo a obra das suas mãos, eu abençoo o seu ministério, a sua sementeira. Eu declaro a paz do Senhor Jesus sobre a sua casa nessa hora, em nome de Jesus. Amém? E amém. Beijo. Até amanhã.